Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e Vida Global. Se você é novo no programa, por favor aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, um patrono ou doar pequenas quantias usando o link na descrição. Em qualquer caso, não esqueça de curtir o vídeo. Sem mais delongas, deixe-me apresentar nosso convidado, Professor Gerald Horne. O Professor Horne é um dos historiadores mais prolíficos e perspicazes do nosso tempo. Ele é professor de História e Estudos Afro-Americanos na Universidade de Houston. Sua pesquisa abrange a diáspora africana, o imperialismo dos Estados Unidos e as lutas globais contra o racismo e o colonialismo. O professor Horne desafia narrativas convencionais com uma perspectiva global anti-imperialista e transformou a forma como entendemos a escravidão, o capitalismo e a resistência na história mundial. Entre seus muitos livros influentes está A Contra-Revolução de 1776, Resistência Escrava e as Origens dos Estados Unidos da América, que discutiremos hoje. Professor Horne, seja bem-vindo à Índia e à Esquerda Global. Obrigado por me convidar. Quero discutir seu livro, A Contra-Revolução de 1776. Mas antes de falarmos especificamente sobre seu livro, você poderia nos contar um pouco sobre a mitologia de 1776. Muitas vezes é caracterizada como uma revolução associada à ruptura com o Império Britânico, a disseminação da democracia, a separação entre igreja e Estado e, mais importante, como um modelo para revoluções posteriores. Então, se você puder nos contar um pouco sobre quando essas mitologias entraram para a história e como elas continuam sendo sustentadas até hoje. Bem, certamente 1776 representou uma ruptura com o Império Britânico. Mas da mesma forma, o UDI, a Declaração Unilateral de Independência na Rodésia em 1965, também representou uma ruptura com Londres. 1776 foi uma revolta de colonos. Da mesma forma, o UDI na Rodésia foi uma revolta de colonos. Houve uma tentativa de revolta de colonos na Argélia contra os franceses. Portanto, devemos, antes de tudo, examinar as revoltas de colonos com certo ceticismo. Em segundo lugar, e acredito que este é o ponto mais importante que, infelizmente, muitos de nossos amigos à esquerda, e na verdade muitos de nossos amigos na comunidade internacional têm ignorado, é o fato de que há muito tempo se reconhece que a população africana, escravizada em geral, não apoiou 1776. E claro, eles tinham bons motivos para se opor, pois os líderes dessa revolta contra o domínio britânico eram desproporcionalmente escravocratas, incluindo George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, Patrick Henry, entre outros. E nossos ancestrais africanos tinham o dom da profecia na medida em que, em 1766, havia milhares de africanos escravizados nas colônias lideradas por esses rebeldes. Em 1861, às vésperas da Guerra Civil dos Azuis, já eram milhões. Não apenas eram milhões, mas esse investimento nos corpos dos africanos escravizados era a principal fonte de riqueza para essa então república, falando dos Estados Unidos da América. O que acho curioso sobre a forma como muitos de nossos amigos da esquerda analisam os acontecimentos é que, pelo menos nos Estados Unidos, em todo o espectro ideológico, há críticas ao socialismo, por exemplo. Como costumo brincar, você poderia acordar um cidadão dos Estados Unidos no meio da noite e ele começaria a falar insistentemente sobre os perigos reais e imaginários do socialismo. Mas se você olhar para o republicanismo, por exemplo, que supostamente é o cartão de visitas de 1776, já deveria estar claro há décadas que, ao se revoltarem contra o direito divino dos monarcas, os chamados revolucionários substituíram esse sistema pelo chamado direito divino dos proprietários de ascendência europeia. Certamente, como já foi reconhecido há algum tempo, os africanos não foram incluídos nesse processo. Seria como, por exemplo, olhar para a implantação do apartheid na África do Sul em 1948
Como destaquei no meu livro sobre a África Austral, White Supremacy Confronted, a intenção de implantar o apartheid era interromper as alianças de classe emergentes entre trabalhadores europeus, africanos e de outras origens. O projeto era elevar os trabalhadores africâneres, a minoria europeia de trabalhadores, etc. Se você usar a lógica que tem sido imposta à análise de 1776, acho que diria que o apartheid foi um avanço para a humanidade, na medida em que levou à distribuição de benefícios de bem-estar social para essa minoria europeia da classe trabalhadora na África do Sul. E que, ao invés de iniciar uma luta armada, Nelson Mandela e o Congresso Nacional Africano deveriam ter esperado que a história fizesse sua mágica, porque inevitavelmente o apartheid, dada a lógica ou ilógica usada em relação a 1776, teria levado, por exemplo, à distribuição de benefícios de bem-estar social para a maioria africana, o que é obviamente absurdo e ridículo. E também precisamos olhar para o fruto dessa árvore venenosa, ou seja, enquanto falamos nos Estados Unidos da América, há muitas vozes sensatas, desde a classe dominante até a classe trabalhadora, considerando a possibilidade do surgimento do fascismo nos Estados Unidos da América. Agora, em termos de compreender esse fascismo emergente, percebo que tanto na classe dominante quanto na classe trabalhadora, raramente se recorre à história. É quase como se tivesse surgido do nada, como se tivesse emergido magicamente. No entanto, é importante saber que existe uma tendência perceptível nos círculos intelectuais negros que vê esse fascismo emergente como decorrente inexoravelmente da escravidão em massa de africanos, do genocídio contra a população indígena, da desapropriação da população de ascendência mexicana no sudoeste dos Estados Unidos, entre outros. E devo dizer também que, felizmente, tem existido tendências intelectuais, especialmente entre intelectuais negros. Intellectual trends, particularly amongst black intellectuals. I'm speaking of the late Tyler Stovall. Estou falando do falecido Tyler Stovall em seu livro White Freedom, do falecido Charles Mills, de ascendência jamaicana e canadense, em seus escritos sobre o contrato racial. Estou pensando no intelectual negro de destaque Ishmael Reed, da região da Baía de São Francisco, e sua paródia e sátira ao extremamente lucrativo musical da Broadway sobre o pai fundador Alexander Hamilton. Ishmael Reed, é claro, questionou as premissas desse espetáculo financiado pela Disney, a multinacional, e celebrado por Barack Obama e Dick Cheney, entre outros. E claro, o cineasta haitiano de destaque Raoul Peck recomenda seu documentário Exterminate All the Brutes, que é uma condenação contundente do colonialismo de colonos. O colonialismo de colonos, é claro, é um termo que está notavelmente ausente dos vocabulários comuns de muitos dos nossos amigos de esquerda nos Estados Unidos da América. Embora eles apliquem esse termo, curiosamente, a Israel e a Palestina histórica, eles não necessariamente o aplicam aos Estados Unidos da América, curiosamente. E claro, me surpreende que os israelenses e seus apoiadores não tenham acusado nossos amigos de esquerda de serem antissemitas, já que usam o termo colonialismo de colonos para a Palestina histórica, mas para a América do Norte. Mas cada vez mais, estudiosos indígenas também têm questionado 1776. Estou falando, por exemplo, de Roxane Dunbar Ortiz, também da região da Baía de São Francisco. E da mesma forma, Ned Blackhawk, da Universidade de Yale, em seu livro The Rediscovery of America, destaca um fato que tem sido negligenciado e ofuscado por muitos de nossos amigos à esquerda, que é que 1776 não representou apenas uma revolta contra o abolicionismo britânico incipiente e emergente. Lembre-se do caso Somerset em 1772 em Londres, que parecia sugerir que Londres estava se afastando da escravidão em massa. Claro, Londres tinha um problema particular porque possuía esse império vasto, não necessariamente uma população doméstica substancial.
And so it was increasingly reliant upon black Assim, soldiers. havia uma dependência cada vez maior dos soldados negros em particular, e isso era visto como contraditório. De um lado, contar com soldados negros, e de outro, escravizar pessoas negras. Ned Blackhawk e outros estudiosos indígenas têm apontado que Londres também estava se cansando de gastar sangue e recursos lutando contra os nativos americanos para tomar suas terras, de modo que especuladores de terras como George Washington pudessem lucrar, por exemplo. E se você olhar para o meu livro que será publicado em alguns dias, intitulado A Capital da Escravidão, Washington, D.C., de 1800 a 1865, uma das coisas que você pode notar é que cito o testamento de George Washington. The last will and testament of George Washington. He may have been the most Ele pode ter possuído mais terras do que qualquer outra pessoa no planeta Terra, inclusive o rei da Inglaterra, aliás. E falando sobre esse livro, A Capital da Escravidão, devo também destacar que, apesar de Washington, D.C., ser supostamente a sede desta república que defendia a liberdade, era uma cidade fortemente dependente do trabalho de africanos escravizados. Essa é uma das razões pelas quais hoje Washington, D.C. ainda tem uma maioria negra, por exemplo. Curiosamente, isso está comprometendo o avanço do fascismo, aliás. E durante a Guerra de 1812, quando os Estados Unidos tentaram tomar o Canadá, que novamente está nas notícias sob o governo do Sr. Trump, os casacas vermelhas invadiram. under Mr. Trump. The Redcoats invaded, that is to say, the British invaded Washington, D.C. were joined Ou by seja, enslaved os Africans. britânicos invadiram Washington, D.C. e foram acompanhados por africanos escravizados na queima de Washington, D.C. Depois, os negros que se juntaram aos casacas vermelhas nessa guerra contra os republicanos fugiram em barcos britânicos para Trinidad e Tobago, onde seus descendentes continuam a viver. Esse foi um exemplo em toda a história dos Estados Unidos da América, da população negra encontrando necessário se aliar a inimigos reais ou imaginários dos Estados Unidos, fossem eles casacas vermelhas britânicos, indígenas, por exemplo. Veja a história da Flórida, onde houve alianças entre negros e a população indígena. Seja no século XX, alianças com a União Soviética, o Bloco Socialista, ou nações emergentes de libertação africana, por exemplo. Emerging nations of African liberation, for example. And what's curious about the United States today, to come back E o que é curioso sobre os Estados Unidos hoje, voltando ao presente, são as ressonâncias entre os discursos da direita, que são refletidos na esquerda. Quero dizer, por exemplo, como você provavelmente sabe, nos Estados Unidos da América, a direita tem essa cruzada sagrada contra o que eles chamam de diversidade, equidade e inclusão. Ou seja, as tentativas de incluir qualquer pessoa além de homens de ascendência europeia em várias posições. Curiosamente, a esquerda tem um espelho desse processo equivocado. Eu estava ouvindo alguns podcasters de esquerda outro dia, e eles estavam usando o termo identitários para rotular qualquer pessoa negra que seja nomeada para um cargo de alto nível, por exemplo, em uma administração do Partido Democrata, apesar do fato de que o Partido Democrata depende fortemente dos votos negros. Mas, pelo visto, não devemos ocupar cargos, por exemplo. Na verdade, se você observar esse outro termo mal concebido, política identitária, ele é frequentemente usado para rotular erroneamente, em especial pessoas negras que alcançam posições de destaque. Isso é chamado de processo de política identitária. Mas eu nunca ouvi ninguém da esquerda dos Estados Unidos aplicar o rótulo de política identitária a Israel. E aqui temos um país baseado em uma identidade etno-religiosa exclusivista, um projeto político baseado em uma identidade etno-religiosa exclusivista. Mas o termo política identitária não se aplica. Quero dizer, essa é uma das muitas razões pelas quais a esquerda está em tanta dificuldade neste país, porque estamos à beira do fascismo e porque precisamos de uma reinvenção total do nosso passado se quisermos avançar. Gostaria de poder comentar sobre algumas das questões mais contemporâneas que você mencionou, mas como pretendo discutir o livro, acho que devo voltar provavelmente 100 anos, ou um pouco menos de 100 anos antes de 1776. Porque, como você disse, essa parte da história não é frequentemente discutida, e eu quero abordar esse período.
E ao ler seu livro, percebi que não se pode entender 1776 se começarmos na década de 1770. É preciso voltar, como você disse, pelo menos até a Revolução Gloriosa. Então, se você puder falar sobre a mudança no comércio de escravos. The shift in the slave trade, as I understand, there was a deregulation. Pelo que entendi, houve uma desregulamentação que aumentou o fluxo de pessoas escravizadas da África para as Américas. E isso continuou até o momento de 1776, que discutiremos mais adiante. O segundo ponto é a mudança na importância das ilhas do Caribe. Não imediatamente, mas uma mudança gradual, principalmente por causa do problema demográfico, como é chamado no caso da Palestina, levando muitos colonos a perceberem que suas perspectivas provavelmente eram mais seguras nas colônias da costa leste. Então, se você puder nos falar sobre essas duas tendências que estavam surgindo no final do século XVII, mas continuaram no século XVIII. 17th century, but went into the 18th century. Well, certainly it is perceptive to Bem, certamente é perspicaz sugerir que não se pode entender 1776 sem compreender a chamada Revolução Gloriosa nas Ilhas Britânicas em 1688. I should also point Também devo apontar, antes de começar uma exposição sobre esse ponto, que desde a publicação do livro sobre 1776, surgiram relatos sintéticos do século XVI e dos acontecimentos que levaram a 1688. Acho que parte do problema em relação a 1776 e de muitos dos nossos analistas desse momento histórico é que eles começam a história, por exemplo, talvez em 1750, o que é semelhante a entrar em um filme pela metade e assumir que você entende tudo o que aconteceu antes de entrar no cinema, o que é obviamente ridículo. before you entered the theater, which is obviously ridiculous. With regard to 1688, of course, you know Com relação a 1688, é claro que você sabe que existia a Royal African Company, que estava sob o controle do monarca em Londres. Ela foi criada por volta de 1670 ou algo assim. No meu livro, O Apocalipse do Colonialismo de Colonos, explico os acontecimentos que levaram ao estabelecimento da Royal African Company. O tráfico de escravos africanos sob o controle do monarca era extremamente lucrativo. Era possível investir o equivalente a US$1 e receber o $1.700 de retorno. Como sugeri, há pessoas hoje em dia que venderiam seu filho primogênito por um lucro de 1.700%, sem falar de algum africano que nem conheciam. not to mention some African that they did not know. Needless to say, this wildly Nem é preciso dizer que esse comércio extremamente lucrativo e odioso atraiu a atenção da crescente classe mercantil, que queria abrir caminho nesse processo. Isso leva diretamente à chamada Revolução Gloriosa de 1688, que envolve, entre outras coisas, não apenas o enfraquecimento do poder do monarca, ou seja, a erosão do direito divino dos reis, e claro, das rainhas, que atinge um tipo de ápice em 1776 e tem sido celebrada de forma unilateral desde então, sem considerar os prejuízos causados especialmente às pessoas de ascendência africana, que foram as vítimas não mencionadas desse grande salto adiante para a humanidade, assim chamado. of this great leap forward. E assim, com a chamada Revolução Gloriosa, você vê a redução do poder do monarca, mas também o que chamo de desregulamentação do tráfico de escravos africanos. What I call the deregulation of the African slave trade. That is to say, the merchants are able to enter this business. Ou seja, os comerciantes conseguem entrar nesse negócio, o que fazem com zelo e energia, a ponto de equiparem navios para descer especialmente a costa oeste da África, algemando e acorrentando todos os africanos que vêm pela frente, arrastando-os, aos gritos e esperneando, através do Atlântico, para trabalhar principalmente nos campos de açúcar, mas não exclusivamente nos campos de açúcar. O açúcar tinha então a reputação de ser uma espécie de droga milagrosa, ou seja, não só era usado para adoçar chá e café, mas também era visto como uma espécie de remédio, por assim dizer, que seria útil para diversos males, por exemplo. O problema, claro, é que os africanos eram trabalhadores forçados, e em certo momento o número deles começou a crescer, especialmente no Caribe, Jamaica e Barbados em particular. Jamaica, Barbados in particular, and they are outnumbering the settlers. E eles estão superando os colonos em número.
o problema demográfico ao qual você aludiu, às vezes em proporções de 10:1 ou 20:1, o que cria condições favoráveis para revoltas de escravizados, que começaram a acontecer com velocidade e rapidez, a ponto de os colonos decidirem que a melhor parte da sabedoria seria fazer o que chamo de grande migração do Caribe para o continente da América do Norte. Apenas como uma nota de rodapé, minha utilização do termo grande migração é um sinal para os historiadores da África Austral prestarem atenção, porque, é claro, depois que a Grã-Bretanha abole a escravidão na década de 1830, décadas antes dos Estados Unidos, que só o fazem na década de 1860, como resultado do derramamento de sangue conhecido como a Guerra Civil dos Estados Unidos. No sul da África, você vê que a minoria europeia começa a fazer o grande trek para escapar da jurisdição de Londres, a fim de continuar sua exploração brutal dos africanos, por exemplo. E assim você vê o mesmo processo do Caribe até o continente da América do Norte. Embora seja justo dizer que, mesmo em 1750, Londres via o Caribe como mais valioso do que o continente norte-americano, o que de certa forma ajuda a explicar, é um fator para explicar, porque, mesmo que Londres tenha contestado contra seu domínio no continente, liderada por George Washington, no fim das contas consideravam que Jamaica, Barbados, etc., eram mais valiosos. De qualquer forma, o que estava acontecendo no continente norte-americano era que eles também buscavam expandir a escravidão, o que previsivelmente levou a revoltas de pessoas escravizadas. Nova York, 1712, Carolina do Sul, 1739, com a revolta de Stonewall, talvez a mais sangrenta revolta de pessoas escravizadas sob a bandeira do Reino Unido na história. Mais uma vez em Nova York, em 1741, no que diz respeito às revoltas de pessoas escravizadas, vê-se que os escravizados, como era seu padrão, estavam se alinhando com os antagonistas dos colonizadores. Na revolta de Stonewall, por exemplo, vê-se que os espanhóis, que ocuparam a Flórida de cerca de 1565 até aproximadamente 1820, atravessaram a fronteira da Flórida espanhola para incitar os africanos na Carolina do Sul, por exemplo. Da mesma forma, você vê que, em relação a essas revoltas dos escravizados, na cidade de Nova York, em 1712 e 1741, houve assistência aos escravizados vinda de Quebec, por exemplo. E isso leva à chamada Guerra dos 7 Anos, antes chamada de Guerra Franco-Indígena. Ou seja, quando Londres tentou fazer um favor aos colonos ao derrotar os franceses no que hoje é o Canadá e também limitar o poder dos espanhóis na Flórida. Eles tiveram grande sucesso nesse esforço. E mais uma vez, como nota de rodapé, isso deixou até hoje uma questão nacional no Canadá, onde há uma população francófona inquieta em Quebec, que de tempos em tempos busca se separar do Canadá. De qualquer forma, depois de fazer esse favor aos colonos, é compreensível que Londres quisesse aumentar os impostos sobre eles. E é aí que começa a história tradicional. Ou seja, os colonos, assim como esses bilionários e plutocratas de hoje, não gostam de pagar impostos, por exemplo. Acho que isso é um resultado inevitável de se ter um sistema escravista. Você espera que o trabalho seja gratuito, por exemplo. Você não precisa pagar pelo trabalho que traz seu chá e café. Você não precisa pagar ninguém pelos favores que são feitos para você. E isso leva a uma inquietação entre a classe escravocrata, que então lidera uma revolta contra Londres, resultando no estabelecimento dos Estados Unidos da América, que celebrará seu 250º aniversário em 2026. Bem, voltaremos a falar sobre essa revolta em si, mas se você puder nos contar um pouco mais sobre as coroas católicas, basicamente a espanhola e a francesa, e como as pessoas escravizadas conseguiram fazer parte de seus impérios, não apenas como escravizadas, mas também gradualmente como marinheiros e soldados, especialmente.
Pelo que entendi ao ler seu livro, os espanhóis e os franceses não eram necessariamente movidos por ideias abolicionistas, como entendemos hoje. It's a stats to all. Mas eles estavam, pelo que entendi, e me corrija se eu estiver errado, principalmente motivados por interesses estratégicos para lutar contra os britânicos. Com base na demografia que possuíam, acharam que poderia ser mais fácil enfrentar os britânicos se alistassem pessoas anteriormente escravizadas. Então, se você puder nos contar um pouco sobre por que os espanhóis e os franceses foram mais receptivos à inclusão de africanos anteriormente escravizados em suas forças de combate e eventualmente lhes concederam mais liberdade, algo que os protestantes e colonos na América do Norte resistiram veementemente, seria ótimo. Bem, desde que publiquei aquele livro sobre 1776, como mencionei, publiquei 2 relatos sintéticos, tanto do século XVI quanto do século XVII. Para responder à sua pergunta, você deveria explorar mais detalhadamente meu livro sobre o século XVI, que trata do período pós-1492. De muitas maneiras, ele também aborda o período pré-1492, no sentido de que, para explicar o título, O Alvorecer do Apocalipse, as raízes da escravidão, supremacia branca e colonialismo de colonos no século XVI, é preciso entender, de certa forma, o fato de que Espanha e Portugal tiveram uma vantagem de pioneirismo. Esses são países predominantemente católicos até hoje. Na medida em que os espanhóis, em pleno 1492, estavam expulsando a população muçulmana, finalmente, após 700 a 800 anos de domínio predominantemente islâmico na Península Ibérica, eles também estavam acelerando a Inquisição, ou seja, a perseguição daqueles que não eram católicos, particularmente a minoria judaica, que muitas vezes era forçada a escolher entre se converter ao catolicismo, ser torturada ou morrer. Assim, quando Colombo cruzou o oceano em 1492, algumas evidências que sugerem que havia migrantes judeus acompanhando-o, porque buscavam fugir da Inquisição. De qualquer forma, isso dá aos espanhóis, aos ibéricos, uma vantagem de pioneirismo em termos de derrotar os povos indígenas do Caribe em particular, do que hoje é a República Dominicana, do que antes era chamado de Hispaniola, a ilha que hoje é ocupada pela República Dominicana e pelo Haiti. Mas, infelizmente, o que acontece em 1517 é a secessão do Vaticano, liderada por Martinho Lutero, ou seja, a chamada Reforma Protestante. Eu entro em mais detalhes sobre isso no meu livro sobre o século XVI, então não vou repetir esses detalhes aqui. Mas basta dizer que já na década de 1530, o protestantismo havia varrido Londres, por exemplo. Agora, é claro, como eu aponto, isso dá aos monarcas uma desculpa para expropriar as propriedades dos católicos, no que hoje são as Ilhas Britânicas. Mas essa é uma história para outro dia. De qualquer forma, isso desencadeia uma série de guerras religiosas entre protestantes e católicos. O problema para os protestantes é que eles estão gravemente em desvantagem numérica, o que leva a manobras improvisadas de sua parte. Em primeiro lugar, no que hoje são as Ilhas Britânicas, eles buscam conciliação com aqueles com quem estavam em guerra. O que quero dizer com isso é que os ingleses começam a oferecer um ramo de oliveira, até certo ponto. Quando atravessam o Atlântico para as recém-criadas colônias da América do Norte, eles são rebatizados como, entre aspas, brancos, em oposição a ingleses, irlandeses, galeses, escoceses, etc. Eles passam a ter essa nova política de identidade. Mais uma vez, esse termo, quero dizer, acho muito curioso que muitos dos nossos amigos euro-americanos de esquerda usem o termo política identitária para rotular ou rotular erroneamente qualquer expressão negra, mas não o utilizem para a branquitude, que é a política identitária original.
Isso, por sua vez, leva à supremacia branca, que por sua vez é essa identidade classista, colaboracionista. Não acho que seja possível começar a entender o trumpismo em 2025 e os 77 milhões de votos que ele recebeu em novembro de 2024 sem compreender a colaboração de classes. Ou seja, ele tem uma base substancial da classe trabalhadora e da classe média euro-americana. As origens do colonialismo de colonos na América do Norte também é um projeto colaboracionista de classes. Se você observar os colonos que chegaram ao que hoje chamam de Carolina do Norte na década de 1580, é claro que esse assentamento acabou sendo invadido. Mas sabemos que eles vinham de diferentes origens de classe. Eram lojistas, elementos desclassificados, elementos marginais, todos patrocinados pelo 1% da classe dominante em Londres, e todos determinados a tomar as terras dos nativos americanos para benefício mútuo. E aí você começa a ver as raízes do colonialismo de colonização. E seria como se, para usar uma analogia, se tivesse havido uma história diferente para o sul da Ásia, digamos, e tivesse havido um movimento popular entre hindus para expulsar e saquear os sikhs e muçulmanos, e então intelectuais e analistas hindus chamassem isso de democracia porque seria apoiado, hipoteticamente, por uma esmagadora maioria de hindus. Isso é basicamente o que você... Mas não tenho certeza de quão hipotético isso é, porém. Ok, tudo bem. Justo. Mas é isso que você, na verdade, isso comprova meu argumento, porque é basicamente o que aconteceu na América do Norte. Você tem nossos amigos da esquerda que celebram e saúdam o que chamam de democracia, porque muitas vezes a maioria era composta por pessoas definidas como brancas. Mesmo hoje você vê nossos amigos da esquerda, eles reconhecem, em um tom suavizado, a ilegitimidade da escravidão, por exemplo. Mas muitos deles têm pouco a dizer sobre a desapropriação dos povos indígenas. E você também precisa perceber as diferenças entre esses vários projetos coloniais. Quero dizer, por exemplo, sabemos que há diferenças em relação ao capitalismo, por exemplo. No Canadá, por exemplo, que é um país capitalista, na verdade estou falando com você agora da Colômbia Britânica, você tem assistência médica subsidiada, por exemplo. Você não tem assistência médica subsidiada nos Estados Unidos da América. Da mesma forma, nesta parte da América do Norte, na costa do Pacífico, por muito tempo houve colonialismo extrativista. A Hudson's Bay Company, fundada em 1670, e que na verdade vai à falência em 2025, inicialmente estava envolvida na caça de peles e, portanto, comercializava com a população indígena. O fundador da Colômbia Britânica, de onde falo, era um homem de ascendência africana da Guiana, Sir James Douglas, que era casado com uma mulher de ascendência indígena, por exemplo. E então, é claro, o colonialismo extrativista passou a focar em madeira, minerais, etc. O modelo no que hoje é os Estados Unidos era o colonialismo de povoamento, ou seja, uma invasão por vários elementos vindos da Europa, de diferentes origens de classe, desarraigando a população indígena, liquidando-a e em seguida estabelecendo essas várias jurisdições políticas. E curiosamente, em um livro que provavelmente publicarei em 2027, Manetzam percebe do colonialismo em slides em ambos os lados os Estados Unidos e o Canadá, destaco que na de 1850, ouro foi descoberto no que hoje é a Colômbia Britânica. E, portanto, houve uma onda de colonos dos Estados Unidos entrando nesse território, o que ajudou a impulsionar a Colômbia Britânica para o colonialismo de colonização. Curiosamente, depois que a Colômbia Britânica começou a adotar o colonialismo de colonização, o já mencionado Sir James Douglas, o pai fundador que ajudou a estabelecer essa colônia, achou sua posição incompatível com o colonialismo de colonização e acabou sendo totalmente afastado. Curiosamente, no território de Washington, que se tornaria o estado de Washington, tendo Seattle como sua principal cidade, por volta de 1889,
Me desculpe pela exposição nesta resposta, mas meu cérebro está transbordando com essa pesquisa atual. My brain is overflowing with this current research. You had the settlers who Você tinha os colonos que vieram e se opuseram firmemente a qualquer tipo de união entre homens de descendência europeia e mulheres indígenas, porque achavam que as mulheres indígenas se tornariam espiãs contra os colonos. E assim, na década de 1850, os colonos do que hoje é o território de Washington declararam lei marcial. O governador prendeu o chefe de justiça, que era casado com uma mulher indígena. Quero dizer, mais uma vez, precisamos de uma reescrita completa da história da América do Norte, da história deste país. E até que consigamos fazer isso, não acho que seremos capazes de entender por que estamos encarando o barril do fascismo neste exato momento. A branquitude de que você falou, e você argumenta que isso era algo relativamente novo, mesmo em meados do século XVIII, foi um processo difícil, porque os irlandeses ou escoceses não eram confiáveis. Eles seriam considerados espiões ou cúmplices dos impérios da coroa. E mesmo que fossem alemães, não eram necessariamente protestantes. Então foi um processo complicado. E em segundo lugar, a necessidade de que no caso dos africanos, todas as outras diferenças, étnicas, religiosas, fossem ignoradas, era muito importante. E você dedicou um capítulo a essa tentativa fracassada de criar a Geórgia como uma colônia exclusivamente branca. E eu pensei, uma questão interessante, pelo menos para mim, é a menção muito breve ao ato de 1735, que aparentemente aboliu a escravidão. E entre os conservadores de direita nos Estados Unidos, você frequentemente ouve essa ideia de que, os colonos, os pais fundadores dos Estados Unidos, foram alguns dos primeiros a agir. Enquanto você argumenta que isso não tem nada a ver com a abolição, que era principalmente, como você diz no prefácio, sobre criar uma espécie de muro de Berlim para proteger as Carolinas e, eventualmente, a Virgínia da Flórida espanhola, que era vista como esse epicentro de insurreições, atividades de espionagem e assim por diante. Você pode falar um pouco sobre esse ato de 1735 ou sobre toda a ideia de criar a Geórgia como um tampão contra atividades subversivas? E eu vou chegar a esse ponto. Mas deixe-me fazer uma observação que eu deveria ter incluído quando estava falando sobre o conflito entre a Flórida espanhola e as Carolinas, por exemplo. Se você olhar para a história de Cuba, por exemplo, 90 milhas das costas da Flórida, o que é intrigante é que em Cuba, espanhola em particular, você tinha desde o início uma população negra livre substancial, por exemplo. Você tinha homens de ascendência africana no exército, por exemplo. Enquanto nos Estados Unidos, que era um projeto baseado na supremacia branca, havia supostamente iniciativas em uma base religiosa sob a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, supostamente garantindo liberdade religiosa. Agora, os ingênuos frequentemente negligenciam o fato de que isso facilita o processo de embranquecimento, por exemplo, porque os colonizadores da América do Norte enfrentam um obstáculo formidável ao subjugar os nativos americanos e controlar os africanos. Portanto, eles precisam de toda e qualquer pessoa que possam reunir. Assim, há aproximações feitas à população judaica migrante, diferentemente do que ocorria sob a bandeira espanhola, por exemplo. Mas, ao contrário do que pensam alguns de nossos amigos ingênuos, isso tem mais a ver com recrutar pessoas para lutar contra os nativos americanos e controlar os africanos do que com progressismo. Na verdade, colocar o progressismo no comando desse processo é idealismo. É idealismo filosófico, não é materialismo. Por exemplo, eu achava que o materialismo era para ser o cartão de visita das pessoas de esquerda. Também devo apontar, e vou chegar a 1735, que Oregon, mais uma vez voltando à minha pesquisa atual, Oregon como território, antes de se tornar um estado, mesmo depois de se tornar um estado, tenta excluir a escravidão, por exemplo.
E mais uma vez os ingênuos dizem, você sabe, eles são abolicionistas. Não. Eles também tentando excluir negros livres. Por quê? Acham que o se alinhar melhor com os nativos americanos contra os colonos. Então eles não querem essas pessoas por perto de jeito nenhum. Na verdade, até hoje, Portland, Oregon, tem uma das menores populações de descendentes de africanos entre as grandes cidades, com base nesses antecedentes históricos que acabei de mencionar. Isso nos leva à sua pergunta sobre a Geórgia, fundada por Sir James Oglethorpe, que até hoje é exaltado pelos ingênuos como uma espécie de abolicionista. Mas ele não queria africanos por perto porque os via como uma ameaça à segurança. Achava que eles poderiam se aliar aos nativos americanos contra os colonos, ou aos espanhóis contra os colonos. E assim, ele provavelmente tinha visto muita coisa, tendo trabalhado na Royal African Company e tendo visto de perto como os africanos são insubordinados, rebeldes, desde o momento em que são capturados, durante toda a viagem no navio e depois de sua chegada. Com certeza. E assim como você sugere, isso leva à criação de uma chamada colônia totalmente branca na Geórgia. Mas isso introduz contradições entre os próprios colonos europeus. Isso acirra as contradições de classe entre os colonos europeus, porque há europeus pobres e europeus ricos, criando tensões de classe. E, portanto, não demora muito para que essa ideia de uma suposta colônia branca seja derrubada. E em 2010, o censo dos Estados Unidos mostrou que o estado da Geórgia tinha mais pessoas negras do que qualquer outro estado dos Estados Unidos da América, o que mostra como essa ideia de criar uma colônia branca não teve sucesso. Mas, curiosamente, essa ideia de excluir pessoas negras, então nossos amigos liberais e alguns de esquerda aparecem e dizem, isso mostra que essas pessoas eram abolicionistas. Não, eles estavam tentando excluir ameaças à segurança. No, they were trying to exclude security threats. You have the same process after. Você tem o mesmo processo após a revolta contra o domínio britânico em 1776. Você vê movimentos em Vermont seguindo essa mesma linha. Claro, assim como Oregon, Vermont tem hoje uma das menores populações negras dos Estados Unidos, o que ajuda a explicar, entre outras coisas, o senador Bernie Sanders de Vermont. Porque, obviamente, quando você exclui pessoas negras, isso acirra as tensões e as contradições de classe entre aqueles que são definidos como brancos. Para dar um exemplo, há alguns anos eu estava em Idaho fazendo pesquisa para um livro publicado sobre jazz. E você tem uma estratificação do trabalho ao longo de linhas raciais nos Estados Unidos. Quando fico em hotéis, inevitavelmente, as mulheres que vêm limpar meu quarto são ou de ascendência latino-americana, muitas vezes mexicana, ou são negras. Em Idaho, as pessoas que estavam limpando meu quarto eram homens brancos. Fiquei chocado. Mas é isso que acontece quando você não tem, e claro, muitos desses homens tentariam impedir, sob essa ideologia anti-imigrante, que pessoas da América Latina se mudassem para o estado deles, sem perceber que da forma como os Estados Unidos estão estruturados hoje, se pessoas da América Latina viessem para o estado deles, elas teriam uma ascensão na escala social. Poderiam, por exemplo, se tornar gerentes intermediários em vez de exercerem funções equivalentes às de uma camareira limpando quartos de hotel. E assim, por causa de uma falha monumental e abismal em compreender a história, onde raça e classe se cruzam, especialmente com o gênero, vê-se uma total má interpretação desse cenário político, o que mais uma vez prepara o terreno para o surgimento de um fascismo. Esta é minha penúltima pergunta, então sinta-se à vontade para responder de forma breve ou detalhada. Fica a seu critério. Se você puder nos contar um pouco sobre a Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763,
Porque uma das coisas interessantes que encontrei no livro foi que, idealmente, a Guerra dos 7 Anos é vista como uma vitória britânica e como um enfraquecimento do poder francês e espanhol. Mas o que você argumenta, de fato, é que quase todos, exceto a França, saíram perdendo. Os colonos saíram perdendo. Londres acabou perdendo, mesmo tendo vencido. Os africanos saíram perdendo. E os franceses e espanhóis também não ganharam muito. Você pode nos explicar a importância da Guerra dos 7 Anos e por que esse foi um momento em que as colônias na América do Norte ganharam força para eventualmente trilhar seu caminho rumo à independência? Bem, de 1756 a 1763 foi um ponto de virada na história da América do Norte. Um ponto de virada na história do Império Britânico e, de fato, um ponto de virada também na história mundial. Como foi sugerido, entre outras coisas, Londres estava fazendo um favor aos colonos liderados por George Washington, porque eles buscavam derrotar seus antagonistas na fronteira norte, falando de Quebec, e na fronteira sul, falando da Flórida. Mas Londres teve sucesso até demais, porque, como seu comentário sugere, nesse processo de sucesso, como mencionamos há pouco, eles sentiram que precisavam aumentar os impostos, o que leva a uma revolta dos colonos. E claro, os colonos também perceberam que Londres estava se tornando relutante em gastar sangue e recursos, movendo-se continuamente para o oeste para expulsar os nativos americanos, de modo que especuladores de terras como George Washington pudessem lucrar. E isso alimenta as chamas da revolta dos colonos. E como sabemos, após 1763, após 1776, de fato vemos os colonos avançando continuamente para o oeste, travando guerra contra os nativos americanos. E o que é interessante sobre essas guerras, algo que não tem sido suficientemente enfatizado, é que muitas vezes o ímpeto para essas guerras sangrentas contra os nativos americanos vinha de colonos ávidos por terras, por exemplo. Em outras palavras, para repetir talvez essa analogia infeliz que mencionei há pouco, seria como se houvesse um movimento popular entre hindus no sul da Ásia para saquear seus vizinhos sikhs e muçulmanos, e isso fosse chamado de democracia, por exemplo. E então os colonos, se você olhar para o noroeste dos Estados Unidos, onde estou agora, como disse, na Colômbia Britânica, o que estava acontecendo em determinado momento era que o exército dos Estados Unidos estava ficando relutante em travar guerra contra os nativos americanos. Assim, os colonos organizaram milícias, e depois organizaram milícias, e foram a Washington com o chapéu na mão para conseguir que essas milícias fossem financiadas, por exemplo, pelo governo federal. E então, de certa forma, pode-se ver isso como as sementes do atual complexo militar industrial, porque, claro, há muita corrupção envolvida no processo de conseguir dinheiro de Washington para travar guerras a 5.000 quilômetros de distância, por exemplo. E devo também dizer que, ao liberar o poder dos colonos, não se libera apenas o que é uma tendência protofascista. Obviamente, você deve traçar um paralelo entre o que estou dizendo agora e os colonos nos territórios ocupados da Palestina, por exemplo, em termos de como isso é um terreno fértil para o ultradireitismo. E assim você tem muitas tendências indesejáveis surgindo. Quero dizer, por exemplo, um dos temas que estou explorando nesta pesquisa atual é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou os Mormons, como são popularmente chamados, devo dizer. E eles não só estiveram envolvidos na expulsão dos nativos americanos, no que hoje é Utah, onde uma porcentagem desproporcional de Mormons reside, mas ao mesmo tempo estavam travando uma guerra contra Washington, por exemplo. Porque, entre outras coisas, Washington se opunha à poligamia, que era o cartão de visita deles, sua marca registrada. E nesse contexto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias frequentemente armava nativos americanos para lutar contra outros colonos não mormons.
Procure sobre o massacre de Mountain Meadows de 1857, por exemplo. Você encontrará uma tonelada de informações sobre isso. Digo tudo isso para afirmar que a história dos Estados Unidos, a história do colonialismo de colonos, tem sido extremamente sangrenta, extremamente bárbara, extremamente profunda, e não tenho certeza se nem mesmo muitos dos nossos amigos à esquerda compreendem ou têm noção do que estão enfrentando. Essa é uma das razões pelas quais eles parecem muitas vezes tão confusos e enganados sobre, por exemplo, a eleição de Donald J. Com 77 milhões de eleitores em novembro de 2020, a ascensão do protofascismo, o ataque à ciência, que está levando cientistas dos Estados Unidos para a Europa Ocidental, na verdade para a China, neste exato momento, o ataque a museus, o ataque a escritórios de advocacia, o ataque à grande mídia, por exemplo, com uma base aparentemente inabalável composta por descendentes de colonos. Mas, mais uma vez, como a noção de colonialismo de colonos geralmente não é conceitualizada, há uma aparente incapacidade de compreender os descendentes dos colonos hoje. Se você pudesse encerrar essa conversa comentando brevemente sobre os dois grandes momentos, os momentos finais do teatro, por assim dizer. O caso Somerset, de 1772, e também o decreto de 1775 de Lord Dunmore, na Virgínia, onde ele, pelo que entendi, pressionado pela necessidade de defender o Império, decidiu usar africanos, armá-los para proteger o Império. E como isso foi inaceitável para os colonos, levando à revolta dos colonos contra Londres, que muitos de nós lemos como a Revolução Americana, mas que você argumenta ter sido uma contra-revolução. Uma contra-revolução porque foi motivada, em grande parte, pela tentativa de combater o abolicionismo emergente em Londres e pela tentativa de derrubar o Decreto de Londres, que sugeria que os colonos não deveriam continuar avançando para o oeste, lutando contra os nativos americanos às custas de Londres. Também devo destacar por seu público as representações cinematográficas do que venho falando. Em primeiro lugar, há uma série em várias partes chamada The Book of Negroes, coproduzida pela South African Broadcasting e pela Canadian Broadcasting, que apresenta uma visão do final do século XVIII e da revolta norte-americana contra o domínio britânico, levando à formação dos Estados Unidos, que é congruente e consistente com o que estou falando hoje. Da mesma forma, há um filme chamado Belly, B-E-L-L-E, estrelado pela atriz britânico-sul-africana Gugu Mbatha-Raw, que fala sobre Lord Mansfield e os acontecimentos que antecederam o caso Somerset, por exemplo, mais uma vez apresentando uma visão desses eventos tumultuados do final do século XVIII, que é incongruente com o que muitos de nossos amigos de esquerda nos Estados Unidos pensam, mas que representa essa tendência emergente. Como mencionado, isso está presente nas obras de muitos intelectuais negros, cujos nomes não repetirei aqui, que buscam recontar e revisitar essa história complexa. O que nos leva a Lord Dunmore, em 1775. O que você precisa entender é que é possível traçar uma linha direta de Lord Dunmore, o governador colonial, o último governador colonial da Virgínia, e sua tentativa de formar o chamado Regimento Etíope, usado para reprimir as revoltas dos colonos. Dá para traçar uma linha direta de 1775 até 1863 e a chamada Proclamação de Emancipação pelo governo de Abraham Lincoln, porque até a Proclamação de Emancipação, os proprietários de escravos aparentemente estavam valecendo na guerra civil contra o governo de Lincoln. E, claro, não preciso lembrar ao seu público de um fato que lança luz sobre a política nos Estados Unidos em 2025, que é o seguinte: os soldados rasos do exército dos proprietários de escravos não eram necessariamente escravizadores. Eram homens pobres de ascendência europeia que lutavam para preservar um sistema de escravidão.
o que significava que teriam que competir com o trabalho escravo, o que reduziria seus salários e condições de trabalho. Mas eles achavam que isso era do interesse deles. E se você entende isso, pode entender novembro de 2024, por exemplo. De qualquer forma, a proclamação de emancipação, entre outras coisas, permitiu que o governo Lincoln recrutasse 200 mil homens negros para as fileiras das Forças Armadas dos Estados Unidos. E isso mudou o rumo da guerra contra os Estados Confederados da América. Ao mesmo tempo, isso enfureceu e indignou muitos definidos como brancos no Sul, porque eles achavam que isso era equivalente a um crime de guerra, por exemplo, quando se arma homens negros. Essa é, mais uma vez, uma das diferenças entre Cuba e Espanhola, por exemplo, onde historicamente houve o armamento de homens negros, e a América do Norte continental, fortemente dominada pelo protestantismo, onde isso era considerado algo contra a ordem estabelecida. E curiosamente, é claro, após o fim da Guerra Civil dos Estados Unidos, ocorre a abolição total da escravidão, quando houve a expropriação de propriedade privada pelo governo nos corpos dos africanos escravizados, o que levou muitas famílias euro-americanas à pobreza. Parece que você pode ter mudado para outro idioma. Espero que não. De qualquer forma, isso, é claro, leva ao surgimento do terrorismo, da Ku Klux Klan, de grupos terroristas, etc. E isso também ajuda a explicar o feroz anticomunismo dos Estados Unidos da América, porque o socialismo também era visto como representando a expropriação não compensada da propriedade privada, o que foi um ponto de virada na história dos Estados Unidos, um ponto de virada na história da política dos Estados Unidos. Agora, é claro, Lord Dunmore não consegue, em 1775, sufocar a revolta ao organizar o regimento etíope, mas ele consegue empurrar muitos colonos para o campo dos rebeldes liderados pelos escravizadores, liderados por George Washington, e isso ajuda a aumentar as fileiras do exército de George Washington, o que, por sua vez, ajuda a virar a maré contra o Império Britânico. Embora eu deva também mencionar que os rebeldes liderados por George Washington provavelmente não teriam tido sucesso se não fosse pela retaliação da França, lembrada como a decisiva Batalha de Yorktown, que em muitos aspectos é a batalha culminante da chamada Guerra Revolucionária, onde havia um número significativo de tropas francesas presentes. Na verdade, havia um número significativo de tropas africanas, do que hoje é o Haiti, vindo para o continente norte-americano, para lutar em nome de George Washington e companhia. E só para continuar a história, a França de fato se endivida para apoiar os rebeldes na América do Norte, o que então desencadeia agitação na própria França, levando à Revolução Francesa de 1789. Um efeito ricochete de tentar compensar esse fardo da dívida é o aumento da exploração no Caribe, levando à Revolução Haitiana de 1791 a 1804, o que resulta em uma crise geral de todo o sistema escravista que só pode ser resolvida com um colapso. Isso então leva Londres a caminhar para a abolição do odioso comércio de africanos escravizados em 1807 e a abolição da escravidão propriamente dita em 1833. E esse tem sido o tema de vários livros que escrevi, os quais recomendo de todo o coração ao seu público. Vamos encerrar por aqui, Professor Horney. Foi uma conversa fascinante. Muito obrigado e espero que este seja o começo de mais discussões sobre o seu trabalho. Sim, muito obrigado. Obrigado por me convidar. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E,
Se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal. Don't forget to hit the subscribe button.